Estou aqui com o professor doutor, psiquiatra, psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, professor da Unicamp e diretor do Laxus, Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Gustavo? Obrigado por conversar com o Cultura no Divã. Prazer é meu. Mário, eu tive a oportunidade de ler o seu artigo de 2014, A Crise da Psiquiatria Centrada no Diagnóstico e o Futuro da Clínica Psiquiátrica. Você poderia contextualizar um pouco sobre essa crise e nos falar sobre a proposta programática a qual você se refere no texto? A psiquiatria, como a medicina, nos últimos, vamos dizer assim, 3 séculos, que não era assim antes, ela se organizava a partir de um elemento racional central, fundador, que era a entidade nosológica. Ou seja, o ponto principal da racionalidade médica era a identificação da doença e, a partir dessa doença, decorria toda a prática clínica, decorria todo o tratamento, porque a ideia é de que, como falava o Canguilhem, é uma localização do mal para poder agir sobre o mal. Já o Canguilhem denunciava naquela época o problema desse tipo, os riscos desse tipo de abordagem, porque ele tinha a vantagem de precisar, não é, um limite da autoridade médica, não é, até onde o médico pode agir segundo a autoridade médica, mas com a desvantagem de se correr o risco de uma ontologização, criar uma espécie de uma natureza fundamental própria da doença, e a doença como separado do resto do mundo, do sujeito, da vida, da história, da política, enfim. A medicina e a psiquiatria se organizavam a partir dessa noção central, né, que o diagnóstico era o elemento racional fundamental e o diagnóstico era o diagnóstico da entidade mórbida. Na medicina em geral, o que era diagnosticado é algo que era considerado como uma doença, ou seja, uma nosologia, uma alteração de fundamento biológico que desviava das organizações que haviam sido selecionadas, né, pela natureza, pela seleção natural, como aquelas em que o funcionamento orgânico ou mesmo, em algumas teorias, um funcionamento mental teria, não é, suas capacidades máximas de adaptação ao meio, e todo o desvio dessa ordem fundamental seria identificado como doença. Não era assim antes na medicina. Na medicina hipocrática, o elemento fundamental não era tanto da identificação da doença e o tratamento da doença. Era antes a identificação de uma certa desarmonia no campo do sujeito, não é? Por exemplo, na teoria dos humores, o que o médico buscava era, antes de tudo, encontrar esse desequilíbrio do sujeito que fazia com que os humores se desorganizavam, considerando também que esses humores, não é, e o próprio paciente deveria estar num estado de uma certa coerência, de uma certa harmonia com o conjunto do cosmos, e que a doença, a entidade nosológica, não era o elemento principal, porque essa era apenas a manifestação, a expressão dessa desarmonia. Tanto que o tratamento poderia muito bem ser concebido, não é, como algo que fosse antes, não o tratamento direto da doença, mas um restabelecimento de uma certa coerência da vida desse sujeito com uma certa ordem cósmica. Então, a dietética era muito importante, a ginástica, não é, uma reorganização da vida, eram elementos centrais nessa lógica médica hipocrática. E que se mantém assim, quando ela entra no Ocidente, né, pela via galênica, pela via dos árabes, não é, de Avicena, por exemplo, Averroes, né, ela se mantém até mais ou menos o século XVII, quando a gente vai começar a ter uma organização nosológica do raciocínio médico. Na psiquiatria, como se sabe, a partir dos anos 80, como a psiquiatria tinha muita dificuldade de traduzir suas entidades em termos de doença mental, porque a própria noção de doença mental foi muito combatida, uma espécie de contradição nos termos. Se ela é doença, então como é que ela pode ser mental? E se ela é mental, como é que ela pode ser doença? Então muitos teóricos do campo da própria psiquiatria diziam, no fundo,
O campo especificamente médico da psiquiatria é a identificação das lesões ou das alterações neurológicas que se expressam numa via sintomática por disfuncionamentos mentais. Mas, no fundo, ela é uma medicina como as outras da materialidade do funcionamento orgânico cerebral, com incidências nos afetos, nas emoções, nos comportamentos. Para sair desse impasse, a partir dos anos 80, com a criação do DSM, a gente tem uma nova lógica na psiquiatria, que tem uma certa defasagem em relação à medicina em geral, porque essa nova lógica vai ser a composição de entidades que não são mais concebidas como doenças, mas como meras construções pragmáticas, construções de linguagem, que vão delimitar no campo clínico certos alvos de intervenção médico-psiquiátrica. Esse é o estatuto da noção de transtorno, de desordem. Muitas vezes, apesar de, do ponto de vista teórico, isso não permitir, mas a noção de transtorno mental ou de mental disorder, traduzida como doença mental, mas de um ponto de vista estritamente lógico, isso é um abuso de linguagem. Então nós tivemos, uma organização da psiquiatria em torno dessa construção linguística que nos obrigava a estabelecer regras muito explícitas e muito coerentes de uso da linguagem, de modo que, utilizada dessa forma a linguagem, nós teríamos, com a aplicação de uma certa etiqueta diagnóstica, a delimitação de um quadro clínico sobre o qual a psiquiatria poderia agir de formas médicas. Ou seja, não se necessitaria ter a ideia de doença para interferir, como, por exemplo, é o que já se faz em medicina estética, ou cirurgia estética. Um nariz feio não é uma doença, mas você pode usar critérios muito específicos para, nessa entidade geral chamada nariz feio, ter critérios que distingam aqueles tipos de nariz que você pode modificar com cirurgia, outros que você pode modificar com tratamento dermatológico, outros uma combinação dos dois, entre as cirurgias, critérios que separam um tipo de cirurgia da outra e que permitem uma ação médica sem necessitar de uma maneira incontornável da noção de doença. Isso permitiu à psiquiatria avançar como entidade médica, como especialidade médica, no sentido de que tinha seu campo de ação delimitado, segundo regras que podiam ser traduzíveis no campo da ciência empírico-experimental e que, segundo as regras de verificação dessa ciência. Nesse artigo que você menciona, eu mostro a crise no interior da psiquiatria, que acontece em 2013, quando a Associação Psiquiátrica Americana lança o DSM-5. E alguns dias antes, o outro organismo extremamente poderoso e importante desse campo da saúde mental, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, através da figura do seu presidente da época, que era Thomas Insel, que uns dias antes da publicação do DSM-5 diz que esse instituto, que é um órgão de Estado extremamente poderoso, porque ele é o responsável pelo financiamento das pesquisas em saúde mental e pelo estabelecimento de políticas públicas em saúde mental, disse que não financiaria mais pesquisas cuja a referência fosse o DSM, porque o DSM é um tratamento pragmático de síndromes, de diagnósticos, ou seja, algo que se fazia na medicina do século XIX. E o que ele propõe como contraponto? Para que a psiquiatria seja de fato uma especialidade médica, ela tem que proceder como uma oncologia, que ela demonstra, por exemplo, os seus marcadores biológicos, que permitem prevenir ou prever com muita antecedência, às vezes no próprio feto, no embrião, uma alteração, digamos, genética, que tem uma possibilidade demonstrável estatisticamente como muito grande de vir a desenvolver um câncer, por exemplo. Ali você tem um marcador biológico, ou seja, uma outra vertente do mainstream psiquiátrico exige a delimitação das categorias, não mais
de uma maneira exclusivamente prática, pragmática, como o DSM, mas de uma maneira novamente ontológica, nosológica, exigindo a categoria de doença para o tratamento. Isso causa um impacto na psiquiatria contemporânea. Ora, ao mesmo tempo, a psiquiatria se encontra atingida, né, por outros problemas. Né? Por exemplo, com o desenvolvimento atual das técnicas em genética médica, genética psiquiátrica, se pode, por exemplo, antecipar a possibilidade de fazer manipulações genéticas com incidências no campo mental. Por exemplo, identificar certos genes que em certas condições podem se manifestar com certas tendências a comportamentos ou a emoções, sentimentos, etc. Então, o projeto do INSEE, em alguma maneira, seria contemplado. Contudo, nós poderemos fazer novas construções com a biologia do tipo de comportamento, do tipo de sentimentos, com o tipo de predisposições e com o tipo de conformações físicas, orgânicas. Aquilo que o Freud dizia, anatomia e destino, com essas novas técnicas se torna totalmente obsoleto. Porque em breve nós seremos capazes de compor os corpos humanos de maneiras totalmente inéditas em relação à história natural. E daqui para frente, o desenvolvimento da espécie humana não terá mais nada a ver com a seleção natural, ou muito pouco a ver com o darwinismo e a seleção natural, porque nós poderemos compor os corpos humanos, tanto no ponto de vista da sua forma, do seu funcionamento, com a incidência do funcionamento cerebral, que vão depender fundamentalmente das nossas escolhas. Ou seja, a categoria doença ou a categoria diagnóstico tem a tendência, não apenas na psiquiatria, mas na medicina em geral, a um declínio. Elas não serão mais, de fato, indispensáveis e úteis. E cada vez mais a medicina, em geral, e a psiquiatria em particular, vão ser... será necessário concebê-la como formas de bioengenharia. Na bioengenharia necessita uma explicitação do papel do projeto e do engenheiro. Porque daqui para frente, a justificativa ética e moral que era correlativa da noção doença é que a doença é um mal e nós, como cultura, delegamos aos médicos e à medicina um poder de nos livrar, através da ciência, desse mal. Isso daria para eles uma autonomia, ou pelo menos uma delegação de agir nos corpos, para extirpar o mal. Daqui para frente vai ser diferente, porque cada vez mais a questão vai ser qual é a nossa posição enquanto sujeitos de cultura, de história, de sociedade, que tipo de corpos e que tipo de incidências nós gostaríamos de ter daqui para frente. Ou seja, a âncora, doença, transtorno, vai perder poder e vai exigir cada vez mais uma reflexão sobre o que é um homem, o que nós desejamos como uma existência humana realizada, o que nós toleramos como diferença, porque nós vamos poder compor mais ou menos como quisermos os corpos. Aí, nesse sentido, a ideia freudiana de lapso como uma manifestação consciente de um suposto inconsciente seria a tentativa de introduzir esse conceito na clínica médica como proposta de diálogo entre esses campos da psicanálise e da psiquiatria? O Freud ele teve posições muito, digamos, ambivalentes sobre as relações entre a medicina e a psicanálise, sobre psiquiatria e psicanálise. Num certo momento ele achou que uma colaboração seria possível e natural. No final da vida ele estava extremamente desconfiado, principalmente com a proliferação da psicanálise no ambiente norte-americano, mas essa versão, digamos, de uma psicanálise adaptativa, uma psicanálise que visava preparar os sujeitos para se adaptar a uma espécie de American Way of Life, uma espécie dos ideais de um laço social
como se desenvolvia, né, nas sociedades ocidentais capitalistas. Ele ficou muito preocupado com isso. Então, no final da vida, ele tentava mostrar cada vez mais a diferença que separava psicanálise, psiquiatria e medicina. Contudo, um ponto importante do pensamento de Freud é quando ele dizia que a psicanálise forneceria à psiquiatria a psicopatologia que ela necessitava, a teoria de sujeito que era necessário para a gente poder conceber o campo de ação médica. Ou seja, ainda que ele não negasse a incidência de fatores biológicos nos transtornos mentais, para ele a prática da clínica psiquiátrica e da clínica médica em geral não decorria de uma maneira linear da restituição de uma suposta funcionalidade, mas de conceber o que fazia patologia para aquele sujeito, ou seja, o que o interpelava enquanto sofrimento, enquanto paixão, enquanto gozo, enquanto sintoma, e dessa maneira poder ressituar o sujeito em relação ao seu sofrimento, ao seu corpo e às suas formas particulares de gozar. Posso dar um exemplo, né? Vamos tomar um exemplo que eu uso frequentemente, na síndrome de Down. Na síndrome de Down, a gente tem inegavelmente uma alteração biológica. Tem uma trissomia do par de cromossomas número 21. Você não consegue descrever a síndrome de Down sem essa trissomia. Ou seja, é inegável a participação desse elemento. Contudo, se nós tomarmos as situações que solicitavam para a medicina e para a psiquiatria nos últimos 30 anos intervenções clínicas, há 30 anos atrás, uma criança com síndrome de Down tinha com expectativa de vida mais ou menos 18 anos de idade. Em geral, essa criança terminaria a sua vida com um retardo mental profundo, isolada socialmente, isolada da família e abandonada. Hoje, nós temos crianças, a perspectiva da síndrome de Down mudou completamente. Eles têm uma expectativa de vida comparável quase à população em geral, um nível de participação na vida social, cultural, extremamente importante, profundo, tem a possibilidade de desenvolver enquanto sujeitos nas suas próprias condições. E o mais importante de tudo é que, apesar dessa modificação clínica extremamente significativa, talvez a mais importante que aconteceu na clínica psiquiátrica nos últimos 30 anos, não houve nenhum tratamento biológico que incidisse diretamente sobre a trissomia do 21. O que modificou-se foi a nossa mentalidade em relação a essas crianças. Há 30 anos atrás, o pediatra dizia: mamãe, o seu filho tem uma alteração biológica incurável e ele está condenado a vir a ser um retardado mental grave, isolado da família, isolado da escola, e ele vai morrer cedo. Essa mentalidade era reproduzida no interior da família, na sociedade em geral. O que modifica, que faz com que se transforme completamente o futuro dessas crianças? O que se modifica são as nossas mentalidades. Ou seja, no campo da psicopatologia, um elemento fundamental não está necessariamente na criança. É necessário, para conceber a psicopatologia da síndrome de Down, algo que estava fora dela. As mentalidades a partir das quais ela seria olhada, subjetivada, construída como hipótese de um sujeito humano. Ela começa a poder se desenvolver de uma maneira mais ampla quando a gente começa a supor que há uma vida humana enquanto sujeito, enquanto participante do laço social, digna e uma existência possível enquanto sujeito humano para essas crianças. Não sei se pode considerar assim, mas me parece que é um exemplo de beleza e de sucesso de atuação no campo. Claro. Mas, de alguma maneira, o que a gente vê não é isso também. São as pessoas, ou uma grande massa, tentando caminhar em consonância com um modelo de existência, ao qual o sofrimento é justamente pessoas que não têm alterações cromossômicas, sofrendo para tentar se enquadrar nesses modelos e fazendo uso também
de artifícios da medicina para se enquadrar. Seria um panorama diferente nesse sentido. De uma certa maneira, a partir dessa passagem do século XIX para o século XX, quando culturalmente nós começamos a nos instalar no mundo supondo que Deus estava morto, e tem esse declínio de todos esses fundamentos tradicionais da nossa ordem simbólica, cultural, social, ou seja, quando nós não temos mais uma definição, uma ancoragem transcendental, universal, que nos declararia de uma maneira antecipada qual é o sentido da vida, não é? Para onde nós como indivíduos ou como sociedade deveríamos ir. Não é? A gente tem o declínio da referência religiosa, mas o declínio também as tradições. A Segunda Guerra causa um impacto ainda maior, porque a gente desconfia mesmo da tradição cultural. Uma das últimas âncoras das quais nós ainda esperamos uma resposta sobre as grandes questões da existência, como devemos ser, qual é uma vida digna de ser vivida, qual é a orientação que nós devemos ter, é o campo da ciência. E a ciência é colocada então transferencialmente, eu diria, nessa posição da onde se deve esperar uma definição exterior, numa espécie de uma demanda, de uma servidão voluntária. Diga-me como eu devo ser, diga-me como eu devo agir, quais são os objetivos, qual é a ordem da vida. É interessante porque as categorias psiquiátricas, elas são categorias de desordens, de transtornos, mas ela não define claramente a ordem. A ordem não é explicitada no manual. Mas quando a gente tenta reorganizar essa ordem, fazer uma arqueologia da ordem subjacente à desordem, a gente vê que a ordem é uma adaptação a essas formas de organização das sociedades, das democracias capitalistas modernas. É poder trabalhar, é poder ser feliz, é poder gozar, é esse caráter imediato da satisfação. Então, você falando em transtorno, né, você tem um livro intitulado Pânico e Desamparo, né? Ali você aponta, acho que já no tema, um questionamento frente à categoria psiquiátrica, né? Que seria a de transtorno de pânico, né? Na maneira como você intitula o seu livro. Aí você abre o primeiro capítulo mostrando esse pragmatismo do DSM-3, e eu pensei que a sua proposta de pesquisa atual poderia ainda ser, ou continuar sendo, uma ampliação das questões levantadas nesse antigo projeto? Então, eu diria assim que sim, não é? Eu jamais abandonei essa ideia, não é? De poder explicitar, não é? Os fundamentos da psicopatologia a partir da questão do sujeito, tal como colocado pela psicanálise. Na psicanálise contemporânea, a gente tem uma tendência mais direta a opor de uma maneira radical a psicanálise e a psiquiatria. De certa maneira, o meu propósito, ou a minha hipótese, é desenvolver essa intuição freudiana, de que a psicanálise poderia fornecer a psicopatologia, ou fornecer a psicopatologia que seria necessária para fundamentar tanto a psiquiatria como a medicina em geral. Ou seja, no fundo a questão é: o que seria uma psiquiatria ou uma medicina cujo fundamento ético se colocasse a partir do sujeito, tal como definido pela psicanálise? De certa maneira, essa questão vai se colocar de qualquer forma. Eu falava há pouco, não é, que cada vez mais a medicina em geral se colocará como uma bioengenharia. O que vai implicar a questão do desejo, das fantasias, e dos... Cada vez mais do engenheiro e da sociedade engenheira. Eu trabalho aqui, nós estamos fazendo essa entrevista aqui na Faculdade de Medicina da Unicamp, que se chama Faculdade de Ciências Médicas. Durante um certo tempo foi muito natural que a gente pudesse chamar a Faculdade de Medicina a Faculdade de Ciências Médicas. Eu sempre me interroguei o que seria um cientista médico. Cientista médico é um médico? O que é um médico que não é simplesmente redutível à sua dimensão de ciência, ou de um agente de ciência? O que seria, então, aquilo que a gente herda da tradição hipocrática?
por exemplo, hoje se colocaria com muito mais urgência o que seria a arte médica. Talvez para o futuro se aponte como cada vez mais necessária a questão de uma faculdade não tanto de ciências médicas, mas uma faculdade de artes médicas. O que é uma faculdade da arte médica? Ainda mais nesses tempos que os próprios avanços da inteligência artificial em breve vão tornar dispensáveis essa dimensão de saber da prática médica. O médico vivia sendo formado como uma espécie de um computador cognitivo que fazia inputs de informações científicas e outputs de algoritmos validados pela evidência empírica de resultados práticos. Cada vez mais vai ser interrogado sobre a questão da arte médica, o que é essa transformação, o que é esse novo sujeito, ou essas novas configurações de corpos que vão se tornar possíveis com a técnica. Então, paradoxalmente, né, essas revoluções técnicas vão nos fazer interrogar o que é mesmo o mais fundamental da medicina e da psiquiatria. Se a gente recordar, aqui no final da vida, Lacan, quando ele faz a sua viagem aos Estados Unidos, numa das conferências que ele dá em Yale, ele fala da psicanálise como a última flor da medicina. E a gente pode se interrogar o que ele queria dizer, de que maneira a psicanálise decorre desse campo médico. O que ela tem em continuidade que não é só ruptura. Tem vários elementos que a gente precisa explorar. Por exemplo, a anamnese hipocrática, a anamnese grega, ela tinha um pouco essa dimensão dessa possibilidade de dar a palavra ao sujeito. O termo anamnese quer dizer ana, esse movimento que vem de baixo para cima, permite uma certa sublimação, uma passagem a um patamar superior, mais elevado, mais sublime, que se dá, que permite uma memória, essa amnésia. Ou seja, a anamnese grega era aquilo que decorria do fato de ir dando a palavra ao outro e escutando, ele, ao contar o que lhe aconteceu a ele próprio, ele começava a se lembrar de si. A anamnese tinha essa capacidade de levar o sujeito a se lembrar de si mesmo. Nesse sentido, a proposta do Thomas Insel é o oposto, porque ele está dando a palavra biologia. O fato de que ele dê a palavra biologia, eu diria que não é o elemento mais importante. Que a gente possa servir da biologia para a realização do sujeito, me parece totalmente válido. O problema é a gente considerar que a clínica é simplesmente a execução biológica de um projeto universal. Sem dúvida. Ou geral. Mas a proposta dele é uma ruptura. Né? É uma ruptura com a tradição pragmática. Você pega, por exemplo, sujeitos transexuais. É muito interessante a questão desse campo especificamente, onde faz patos para esses sujeitos. Porque eles chegam para os médicos dizendo assim: doutor, meu corpo, do ponto de vista fisiológico, funciona perfeitamente bem. O problema é que eu não me reconheço nele. E eu gostaria de solicitar a medicina que transformasse o meu corpo, não para me transformar em um outro sexo, mas para que o meu corpo corresponda mais à maneira como eu me sinto, como eu me vejo. Então, o que eu viso, o que eu solicito a vocês é que façam com o meu corpo algo que não tem nada a ver com o restabelecimento de uma normalidade fisiológica, de um programa que seria idealmente concebido pela natureza para o nosso bem, que a natureza teria sabedoria dos destinos do homem. Eu quero que você me ajude de uma maneira extremamente técnica a fazer essa transformação, que não tem nada a ver com o projeto natural, e que me coloque em sintonia comigo mesmo, naqueles casos em que, de fato, esse sujeito transexual se vê nessa posição. É claro que tem vários sujeitos que se apresentam com uma demanda transexual, mas que não tem de fato uma organização, um desejo disso que corresponda de fato. Esse é um dos enigmas que vai se colocar daqui para frente. Como nós vamos poder transformar os corpos, não apenas dos sujeitos transexuais, mas em geral, qual é a diferença que tem do plano daquilo que nós somos demandados e solicitados, e qual é o mesmo desejo desse sujeito. Mas ainda voltando a essa ideia dessa divisão, dessa postura frente ao DSM,
passado quase 5 anos do lançamento, como que está? Uma tensão muito grande, porque do ponto de vista prático, né, a gente tem uma psiquiatria centrada no diagnóstico pragmático, colocando-se como ideal, né, o estabelecimento de marcadores biológicos, e paradoxalmente isso vai demandar de uma maneira mais radical o que é mesmo o campo do psicopatológico. Né, ou seja, quanto mais instrumentos técnicos nós tivermos para modificar os corpos, ou para modificar as fisiologias, o que mesmo que nós queríamos, né? É essa passagem das ciências médicas para as artes médicas, ou para a arte médica, que paradoxalmente vai ser cada vez mais solicitada. E a minha hipótese é que isso nos faz questionar o que é mesmo, né? Fundamentalmente a medicina e a psiquiatria, enquanto um campo de realização do sujeito, ou seja, como é que nós podemos colocar à disposição do sujeito uma instrumentalização da physis para que ele possa se realizar como sujeito no interior de um laço social. É uma aposta ousada, eu diria. É uma questão, é uma postura ética. E de qualquer maneira, né, a medicina em geral se encontra diante desse impasse. A questão, independentemente da psicanálise, ela vai se colocar, já está se colocando radicalmente para a medicina. A questão é se a psicanálise vai poder ter a grandeza suficiente de interferir nesse debate de uma maneira pertinente. Aí, nesse sentido, como é que você colocaria essa sua proposta programática? Como é que você vê passado esses também 4 anos do artigo? Então, eu diria o seguinte, né, o que nós estamos trabalhando hoje são em 2 frentes. É como conceber uma psicopatologia, e que, na verdade, me parece que até o próprio termo psicopatologia ele é excedente, porque o que é esse psico do psicopatologia? Tem algo no campo do patológico que não envolve a psique, ou ele exclui o campo corporal, enfim, me parece excessivo. O que nos importa mesmo é uma patologia que separe a doença, que é algo que é simplesmente o campo que será transformado pela técnica, com uma interrogação sobre o pathos humano, e que isso não vai separar os doentes dos não doentes, porque todos, como dizia Freud, estamos sujeitos a uma psicopatologia da nossa vida cotidiana. Né? O que é viver, né, humanamente diante de coordenadas simbólicas, eróticas e de laço social, que vão nos colocar em impasses, e como eu consigo, da melhor maneira, encontrar um certo tipo de constelação, de equação, que me permita viver em coerência com esse pathos que me perturba e que me anima, no interior de um laço social que me faça levar o outro em consideração. Essa questão ela se coloca radicalmente. Esse, eu diria, um pouco o futuro das interrogações filosóficas e clínicas da medicina em geral. Então, a minha própria pesquisa tem um campo de elucidar a patologia a partir da questão do sujeito da psicanálise, e, na outra frente, as consequências clínicas. Mas não apenas uma consequência clínica no campo de uma clínica psicanalítica, e muito menos, não, mas uma proposta de psicanálise para todos, embora isso não esteja excluído, mas como a psicanálise pode iluminar, como no projeto freudiano, não, a prática clínica médica na psiquiatria e médica em geral. Tá legal. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço. Acho que foi muito esclarecedor nos pontos que a gente pôde levantar, e até a próxima. Muito obrigado.